Prostituta, 18:4, Apocalipse 18:5. Sai dela, povo meu. Tá bom? 18:4:05. Que é 18:4 e 18:5. Ali, ó. Prostituta, pau de galinheiro. Tem umas pessoas que me questionou se fica falando da igreja de Cristo. Falei, você está enganado, filho. Se eu tocar na igreja de Cristo, Deus me mata. Quem toca na igreja de Cristo toca na sua morte. Falei, eu prego contra os pastores vagabundos, prostitutos. Eles não são igreja de Cristo. Será que você não entendeu? Pau de galinheiro é o quê? Crente que compra não paga, caloteiro, vagabundo. Tá cheio dentro das instituições. Pastores vagabundos que fecharam com a maçonaria, que querem ser político. Esses aí eu prego sem medo, porque Deus está comigo. Né, meus irmãos? O que Jesus falou para os pau de galinheiro? E te colocarei no leito de morte. Matarei os teus filhos para que saiba que eu sou Deus na igreja. Acabou. Você acha que Jesus é o mesmo Jesus que João dormiu no peito dele? Que lá é o Jesus terreno. Deus tirou a glória dele em Filipenses capítulo 5, 2, 5 ou 12. O Jesus que ressuscitou, ele cumpriu toda a missão. Agora ele é a espada de Deus, juiz. Jesus veio para julgamento. Aquele Jesus que veio como homem, ele veio mostrar o amor, o caminho. Quando ele passou ali, que ele ressuscitou, ele falou, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Voltou à natureza dele, de Deus e último juiz. Então eu jamais tocaria na igreja de Cristo. Quem sou eu para tocar numa irmã do círculo de oração que é fiel? Num irmão, aqueles velhinhos que ora? Quem sou eu? Eu estaria morto já. Lá no inferno queimando. Eu prego contra pastor vagabundo, membro de igreja vagabundo, prostituto, avarento, ladrão, miserável. Eu fui pastor de uma igreja que os pastores dela roubavam o dinheiro do cofre, colavam um chiclete num pau, enfiavam dentro do cofre e roubavam o dinheiro. Né? Ele ficava fazendo sacrifício de tolo pro Miranda, querendo ser pastor, não tinha salário, ele começava a roubar a igreja, pegar dinheiro da salva, enfiar no bolso. Então, em primeiro lugar que ele vai ser condenado por roubo, por pecado de feitiçaria. Por que ele vai seguir um líder que não dá nada para ele? Um líder que só dá as coisas para os netos dele, a família dele. Ele não mandou você ser pastor da igreja dele, você foi porque você quis. Agora você está pegando dinheiro da salva sem pedir, você é um ladrão desgraçado. Entendeu? Nem Jesus está do teu lado. Por que você quer ser pastor numa igreja que o pastor não te ajuda com nada? Ele só ostenta a família dele. Isso é um problema seu. Uma cegueira maldita sua. Segue ele porque quer, né? O que está em Atos dos Apóstolos? E havia entre eles um mesmo sentimento. Repartia, vendia os seus bens e repartia o Espírito Santo na vida da igreja. Por isso eu não toco na igreja de Cristo, porque eu sei o poder. Quando eu vim para Jesus, eu fui curado por pastores das favelas, velhinho que oraram. Eu estava morto, eu fui ressuscitado pela oração desses homens. Jamais eu tocaria num filho de Deus, mas em vagabundo, pastor, prostituto, eu meto o pé na bunda. Não quero nem amizade com esses lixos que estão dentro dessas instituições, que estão nessas situações, né? Pau de galinheiro, como tinha um no estado aqui, que eu já citei nesse outro vídeo. Pau de galinheiro, barman de 30 mil reais, o povo amava ele, por quê? Ainda falaram que ele foi pro céu. Não tem céu para vagabundo não, meus irmãos. Se tivesse céu para vagabundo, Jesus tinha feito sacrifício em vão na cruz. O céu é para os filhos, não para os trabalhadores do reino. Trabalhadores do reino prega sapatinho em cima de altar, mas gosta de jogo de futebol, novela, compra não paga. Pastor caloteiro, pastor vagabundo, prostituto que já trocou de mulher. Esses são os filhos dos trabalhadores do reino, eles vão para o inferno, eles não são filhos. Para entrar no céu tem que ter santificação, coração limpo, abnegação e renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, não foi o que Jesus disse? Ele não falou, você é obrigado a me seguir, não. Ele falou, tome a sua cruz, se quiser vir após mim. Entendeu? Então,
Jamais eu tocaria na igreja de Cristo, porque eu conheci quando eu saí do lixo do crime, que na minha favela não tinha um roubo onde eu atuava com meus homens. Lá nós queimava no pneu. Ladrão não roubava na nossa favela, porque lá tinha líderes diabólicos. Quando eu vim para Cristo foi um milagre. Eu não gostava de crente, eu tinha nojo de crente. E quem que orou para mim? Os pastores velhinhos, pregavam na minha cara, eu cheio de arma na cintura, um homem tenebroso que trocava tiro com as polícias, tá bom? Os confrontos eram inevitáveis nas favelas. Os pastores metiam dedo na minha cara, mas os pastores cheios do Espírito Santo. Pregava para nós lá nas favelas. Entende? E chegou a época que Deus fez a obra, mas pastores verdadeiros, porque onde nós atuávamos não tinha nada que não fosse conforme nós vivíamos naquelas favelas, nas drogas, nos assaltos, nos roubos, nos confrontos, nas execuções. Para a vergonha nossa o que nós era, eu fui curado pela oração desses pastores. Eu jamais vou tocar na vida deles, das irmãs do ciclo de oração, que são mulheres de Deus, agora vagabundo, que está dentro dessa igreja aqui do final dos tempos agora, eu prego contra, né? E sempre falo, é bom que pastor vagabundo morra num acidente, Deus envolva ele numa morte instantânea, num acidente, para ele chegar ao inferno, é limpeza étnica, né? E colocarei você num leito de morte, disse Jesus glorificado. Matarei o teu filho prostituto que apoia a tua sujeira. Que esse pastorzinho vagabundo que você criou aí, que apoia você no adultério, na sujeira. Jesus falou, matarei os teus filhos, são eles, os pastores que você criou prostituto, porque eles estão com amizade com você, eles querem cargo, querem ser pastor, querem usar terno para ficar mostrando para o povo. Então, esses são os filhos que você criou de morte, né? Então você aprenda a ser um cristão ou você procura uma religião, né? Que eu já citei vários endereços aí para você. Toma uma decisão, para de perder tempo na igreja para ir para o inferno, ou você está aí nessa instituição para trocar de mulher por sexo. Deve ser isso, né? Porque lá no céu não tem lugar para os tais.